Olá, utilizar laje alinhada em todos os vãos ou fazer o sistema de laje alternado, laje xadrez. Muitas vezes eu vejo pessoas utilizando esse tipo de laje, onde a primeira laje fica armada no eixo Y, a segunda no eixo X, a terceira no eixo Y, a quarta no eixo X, e assim por diante, alternando e eliminando assim os negativos e não carregando pesadamente nenhuma das vigas. O que vai acontecer aqui é o seguinte: primeiro, quais diferenças a gente vai ter no comportamento da estrutura? A primeira questão é que, se a gente trabalhar com as lajes alternadas, nós não iremos sobrecarregar tanto as vigas. Daí o que eu fiz? Eu vim aqui e modelei esses dois modelos aqui. No modelo com lajes alternadas, tipo seria uma laje com barras de 10 no positivo, barras de 8 no negativo, aqui quem sabe reforços pequenos, tipo 12 de 10. Já nesse modelo, com a laje todo no mesmo eixo, o que acontece é o seguinte, chega da barra de 20, ou quem sabe teria que trocar para duas barras 12.5 no negativo, a armadura base 12.5 no positivo, então tem a armadura no positivo e no negativo é maior, ok? Agora, uma questão que vai acontecer é, com uma laje alinhada, nós giramos negativo, ok? Então, por exemplo, aqui, na laje biapoiada tem um positivo de 1.6 por metro, tá? Enquanto aqui, eu teria um positivo de 0.9 e um negativo de 1.07, ok? Então, o que acontece é que gera negativos também, ok? Reduz o positivo, mas necessita armadura negativa na laje, que a laje alternada não necessita. Qual sistema é mais eficiente? Vejo muita pessoa falar, é mais eficiente esse por causa disso ou por causa disso, e a questão crítica é o seguinte: a gente tem que comparar os custos, realmente calcular e verificar se existe diferença. Então, o que eu fiz aqui foi o seguinte: a laje, vamos pensar a laje alternada, como ela é rotulada, ela vai precisar ser uma laje mais alta, ok? Para a flecha aqui está em 1.3 centímetros, com uma laje de 12 mais 4. Agora, com a mesma laje alinhada, como ela tem continuidade, e continuidade reduz a flecha de 40% a 80% tranquilamente, a gente teria essa mesma laje 8 mais 4 com flechas similares. Ok? Tá entendido isso aqui? Então, como que eu calculo o final? Como que eu sei qual é mais econômico ou não? Joga numa planilha e verifica o custo. Ok? Primeiro, tipo de laje, xadrez contra alinhada. Ok? Nos pilares eu não tenho diferença porque a carga nos pilares é bem similar. Tecnicamente, se eu fosse realmente ser bem preciso, eu teria um pequeno aumento de carga nas fundações nos pilares com a laje em xadrez, porque eu vou ter uma laje um pouquinho mais espessa, ok? Mas a diferença é mínima, ok? Custo, quantos quilos por metro eu gasto na viga? Bom, na laje tipo xadrez eu gasto 3,5 kg por metro de viga. Enquanto na laje alinhada eu gasto 5 kg e pouco de aço por metro de viga, ok? Então, aumento de quase 50% no custo de aço. O custo das formas vai ser igual, o custo de concreto por metro cúbico, por metro de viga vai ser igual, ok? Você vai dizer, com certeza aqui então, né, a laje xadrez, eu tenho muito menos vigas. Aqui entra a questão, coeficiente de vigas, tem um vídeo meu sobre isso. Mas a questão crítica é que, numa laje xadrez, eu me obrigo a colocar a viga nos dois sentidos, para apoiar a laje que é alternada. Já no outra hipótese, não, eu coloco apenas vigas em um sentido da obra, se possível no sentido menor, igual o vídeo de sistema industrial de otimização. Ok? Mas a questão é, os pilares eles estão travados, porque não é a viga que trava pilar, ok? Também tem outro vídeo meu aqui sobre como o pilar é travado, mas não é viga que trava pilar, beleza? Então a questão é que eu tiro quantia de vigas, eu tiro duas vigas aqui, do comprimento da obra. Imagina que essa obra tem 12 por 20, eu tirei 40 metros de vigas. E o que vai acontecer na diferença é o seguinte: apesar do consumo de aço muito maior, quando eu vou realmente verificar a diferença, eu tenho o quê? Eu tenho o seguinte aqui, que o sistema de laje xadrez custa quase 12 mil reais, ok? Enquanto que o sistema de laje alinhada custa 10.500. Por que tanta economia? Porque, basicamente, para cada 4 vigas que eu tenho que executar no sistema xadrez, eu executo apenas 3 vigas do sistema de laje alinhada, ok? Mal ou bem, se for analisar essa planta aqui, para cada quadrado de laje que eu tirei uma viga, ok? Então, umas quinas não existem, então eu economizo a quantia de vigas. A gente tem que lembrar que, apesar do custo do aço ser considerável, ok? Imaginando essa viga aqui, que ela tem 5,15 kg de aço, ok? Digamos, R$ 9,00 o quilo do aço,
Estou falando de R$ 46, correto? Sim, correto. Só que o problema é, eu também tenho o custo das formas e o custo do concreto, e isso geralmente tende a ser superior ao custo do aço. Além disso, a gente tende a ficar com medo, meu Deus do céu, quanto aço aqui na barra de 20 aqui, mas é um negativo pequeno que ele está ocupando 40% do total da viga, ok? É um negativo bem pesado aqui, e ainda assim é só 40% do total da viga, ok? A armadura positiva é maior, mas a diferença é que os estribos vai ter diferença pequena, né? Dificilmente vai passar do mínimo, então a diferença total no final é pequena. Ok? Agora próximo. A laje xadrez, como eu não tenho continuidade, ela tem que ser uma laje tipo 12 mais 4 para esse vão. Ok, claro, vai variar pelo vão. Enquanto que com continuidade eu consigo fazer uma laje 8 mais 4. Quem sabe se eu aplicar contra flecha e tudo mais, eu consigo aliviar? Quem sabe um pouco, mas aumenta a taxa de aço na laje 12 mais 4. Ok? A flecha é 1.3 contra 1.4, a diferença é pequena, mas existe, tá? Mas os vãos internos têm flecha muito menor, porque vão interno tem quantidade dos dois lados, então reduz a flecha mais ainda, entendido? Então, a flecha é similar aqui nos dois casos, mesmo com uma laje bem mais baixa, com alinhamento, ok? Custo do enchimento, tá? Aqui vai variar o tipo de enchimento e tudo mais, tá? Como base, estou considerando o mesmo enchimento de isopor, tá? A 280 kg por metro cúbico de isopor, isso aqui vai dar tipo uma cubeta, vai custar quanto? Uma cubeta tem tipo 30 de largura por 1 metro por, digamos, 8 de altura, estou falando tipo que uma cubeta de 8 custa, sei lá, R$ 7, ok? Vai variar pela região quanto ela custa, tá? E uma cubeta de 12 custe R$ 10, vai variar pela região quanto ela custa, talvez seja mais, se for mais, isso aqui é mais discrepante ainda. Ok? Tá? É só uma ideia para entender a questão. Então, estou falando de 27 contra R$ 18. A laje de 12 vai precisar tipo R$ 9 a mais só por causa da cubeta mais pesada, mais alta. Ok? O custo de concreto tem tipo uns R$ 3, R$ 4 de diferença, porque eu gasto mais concreto para encher uma laje mais alta. A diferença é pequena, mas existe. Ok? A treliça da laje de 12 mais 4, se for treliça de 12, é em torno de 0,15 kg a mais por metro de treliça, ok? Como eu gasto tipo 2 treliças e meia por metro, vai dar uma diferença significativa que tipo uns R$ 4, ok? A armadura positiva é similar, só que os vãos internos de uma laje xadrez têm esforços menores. Então, se eu utilizar isso aqui, ó, eu armo, aqui eu não tenho tipo 0,93 toma força metro, com 2 barras de 8, quem sabe aqui que eu tenho 0,62, uma de 8, entendeu? E a questão é, a armadura negativa não é necessária na viga xadrez, na obra xadrez, mas na alinhada eu preciso. Só que entra uma questão, quantos metros de armadura negativa eu preciso? Bom, eu não preciso de fora a fora armadura negativa, então eu só preciso em cima de cada uma das vigas, tipo uma barra de 1,20 m a cada 4 metros, ok? E o que é que vai acontecer aqui é o seguinte, quanto que é o custo da armadura dessa obra? O custo da armadura? Bom, R$18 para a laje de 12, 17 para a laje de, o custo, né? R$17 para a laje de 8 mais 4. Por quê? Porque apesar de eu ter armadura positiva aí mesmo nos cantos, no meio eu posso reduzir, tá? E como eu tirei 12 metros de ferro dos vãos intermediários, 12 metros de uma barra, ok? E coloquei no total 960 metros, entre todos negativos, eu acabo economizando aqui, ok? Imaginando uma área de laje de 240 metros quadrados, o que eu tenho aqui é o seguinte, que a laje 12 mais 4 vai custar tipo R$23 mil e a laje de 8 mais 4 custa tipo R$19 mil. Então entra a questão, compensa fazer uma laje xadrez? Como base, não, porque o que eu economizo do negativo, eu gasto muito mais no positivo. O que eu economizo quem sabe um pouco negativo também, ou economizo em uma viga, eu tenho que colocar muito mais vigas, eu gastar mais. Economizo de carga em viga, eu tenho que aumentar a altura das lajes, aplicar contra flecha mais pesado, quem sabe colocar aço para reduzir flecha e fissuração, e isso aumenta o custo drasticamente, ok? E aqui vai mais um exemplo. Qual que é a diferença de custo nessa obra? Bom, a questão é, se eu somar a diferença de custo de vigas, ok? E subtrair pelo custo com a laje alinhada, eu tenho uma diferença de R$5.800, ok? Tá? Então, nessa pequena modificação do projeto, é tipo uma economia ou um gasto a mais de quase R$6.000, ok? A diferença por metro quadrado numa obra desse porte só com essa modificação, tá? E claro, pode aplicar várias outras modificações na obra também, tá? Vai ser de, cadê aqui, ó?
R$ 24 por metro quadrado só pela diferença, ok? Então, primeira coisa é faça lajes alinhadas. Agora, aqui entra a questão, por que que o engenheiro com experiência cobra muito mais do projeto estrutural? Bom, porque só por causa disso ele economiza R$ 24 por metro quadrado, ok? Tá? Então, cuidado em aplicar. Vou aliviar as vigas, vai aparecer um ferro menor, vai? Tá? Mas a questão é, se o objetivo é aparecer um ferro menor ou é aparecer R$ 5.000 na conta do seu cliente, tá? Porque quando eu estou colocando aço numa viga, eu não estou pensando que ferro que vai aparecer no projeto, não, estou pensando que quanto de dinheiro vai aparecer ou sumir da conta do meu cliente, ok? Tá? E essa diferença aqui, só essa diferença aqui, basicamente já paga um projeto estrutural muito mais pesado do que, digamos, pegar isso aqui, tá? É o necessário para um projeto estrutural de qualidade, ao contrário, um projeto estrutural genérico, tipo de engenheiro que só lança no software e tenta reduzir a taxa de aço que o software mostra, beleza? Tá? Tem várias outras coisas para considerar, tá? Por exemplo, eu poderia reduzir as vigas, poderia aumentar a altura das vigas para reduzir a taxa de aço, poderia fazer várias outras coisas, mas só nessa diferença a gente já vê essa diferença drástica de custo. Eu poderia, quem sabe, modelar só com um pilar ao invés de 2 pilares? Poderia, tá? Tem várias outras aplicações que poderia fazer esse R$ 24 virar 50, 80, R$ 100 em um projeto estrutural mais avançado, ok? Claro, aí vai depender da questão, até que ponto eu consigo otimizar, dependendo de quanto maluco estava, ok? Mas a questão é possível economizar muito planejando estrutura e seguindo um método industrial de modelagem, ao invés de tentar fazer salada maluca e tudo mais, da maneira que você aparece em muito projeto, ok? E sempre lembrando, momento fletor negativo não é uma maneira de gerar tipo coisa ruim. Momento negativo não é que nem energia negativa, tá? Um momento negativo não vai acordar você de madrugada e puxar sua perna quando você for dormir, ok? Momento negativo é só uma coisa que reduz o momento positivo e é uma coisa extremamente eficiente que a gente vai aplicar no projeto estrutural e se você tentar fugir dele, você está fugindo de otimização estrutural, ok? Se você quiser aprender mais sobre otimização estrutural, modelagem e tudo mais, eu tenho um curso completo de concreto armado, que o link está aí embaixo do meu site, tá? Mas por enquanto eu vou ficando por aqui e até a próxima.